Santa Catarina está abaixo da meta de cobertura vacinal da poliomielite. Apenas 68% das crianças estão vacinadas, quando a meta é 95%. Na capital, o mutirão de vacinas continua. E segue a polêmica sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras na UFSC, apesar de o Estado já ter liberado. A UFSC, por exemplo, possui autonomia administrativa. Isso significa que todas as decisões tomadas aqui precisam passar pelo Conselho Universitário. No sul do estado, um frigorífico pegou fogo na noite de domingo na cidade de Nova Veneza. O fim de semana foi de muita troca de conhecimento e criatividade para mais de 1.000 estudantes da Grande Florianópolis que participaram de um evento científico estudantil. Tem ainda as condições do tempo, a caixa misteriosa van e muito mais. Eu sou Graziane Biali e esse é o SCC Acontece, que começa agora para todo o estado de Santa Catarina. Olá, muito boa tarde. Uma discussão na Universidade Federal de Santa Catarina põe em xeque uma prática comum que também virou um posicionamento social, o uso de máscaras. A comunidade acadêmica se prepara para discutir o uso de máscaras. Na Universidade Federal de Santa Catarina, o uso é considerado obrigatório pelo colegiado, mas esse hábito diverge entre os departamentos. Meio confuso, porque alguns professores exigem e outros não. Então, às vezes a gente precisa colocar e outras vezes não precisa. Em sala, o pessoal utiliza máscaras, não é sempre, às vezes é opcional, mas tem certos professores que pedem para que a gente utilize, né? Por exemplo, eu estou indo para uma disciplina agora que pede para que eu utilize, eu estou aqui na bolsa. Apesar de a flexibilização do uso de máscara ser uma realidade em Santa Catarina, em uma universidade federal, esse processo é um pouco diferente. A UFSC, por exemplo, possui autonomia administrativa. Isso significa que todas as decisões tomadas aqui precisam passar pelo Conselho Universitário, que é composto por representantes do corpo docente, discente e servidores. Nesse caso, o Comitê de Saúde também se manifesta. O comitê foi criado durante a pandemia e reúne cientistas, pesquisadores e técnicos em saúde. A análise da situação pandêmica do estado é levada em conta, assim como os índices de internação por Covid-19, que segue equilibrado. No período dos últimos 7 dias, por exemplo, a média de casos diários reduziu pela metade. Nós estamos com 1.700 casos ativos, que é o menor índice, acho que de toda a história da pandemia. Nos remonta aos índices do início, quando a gente não tinha ainda uma grande circulação de casos. Além disso, o número de casos tem reduzido, nós reduzimos em 50% o número de casos novos de Covid-19 de uma semana para outra, e na última semana, nós só tivemos o registro de um óbito por Covid. A cobertura vacinal é um dos fatores determinantes para a discussão. Mais de 80% da população catarinense completou a primeira e segunda dose da vacina contra a Covid-19. Já com relação às doses de reforço, são cerca de 56% da população vacinada. O uso de máscaras no estado é uma recomendação principalmente para pessoas que apresentem sintomas da doença, bem como aquelas pessoas com maior índice de vulnerabilidade, pessoas com doenças crônicas ou até mesmo idosos que vão frequentar ambientes mais fechados. Nesta terça-feira será realizada uma reunião com representantes da universidade, mas a discussão sobre a flexibilização da máscara foi retirada de pauta. A universidade pretende discutir o assunto em uma assembleia extraordinária, marcada para o início de outubro, logo depois do período eleitoral. Até lá, se mantém a obrigatoriedade. Eu acho que a tendência é flexibilizar realmente o uso, por mais que seja importante, ainda que a gente ainda esteja numa pandemia, eu acho que é o que vai acontecer, assim, tem sido bem improvável que as pessoas continuem utilizando a máscara nos ambientes da sala de aula. Eu espero que a decisão seja tomada da forma mais lógica. Na Grande Florianópolis, a manhã foi tensa no trânsito. Uma Kombi pegou fogo por volta das 9 da manhã na Via Expressa, sentido BR-101, na saída da capital. Nas imagens registradas pela Guarda Municipal de Florianópolis, você vê a Kombi em chamas na rodovia, que liga a região a Florianópolis, uma das vias mais movimentadas de Santa Catarina. A condutora, por sorte, conseguiu descer do veículo quando estava com muita fumaça e, felizmente, ninguém ficou ferido. A ocorrência gerou muitas filas e lentidão no trânsito logo cedo hoje aqui na capital.
E olha, já está valendo em todo o território nacional o cadastro dos bons condutores, que vai oferecer benefícios para os bons motoristas. Mas em Santa Catarina, o sistema do Detran ainda não está adequado. A medida visa beneficiar bons motoristas que não foram multados nos últimos 12 meses. O Registro Nacional Positivo de Condutores vai oferecer benefícios fiscais e tarifários para esses condutores. O programa entrou em vigor nesta sexta-feira. Eles vão começar a ser premiados. De que forma? Uma taxa, por exemplo, no próprio Detran, que vai poder ter um desconto nessas taxas de habilitação, de emissão de CRLV, de documentação do veículo, e também de outras formas, como, por exemplo, também na hora de fazer o seu seguro do veículo. As seguradoras também vão poder aproveitar esse sistema de captação, de identificação dos bons motoristas para que sejam premiados e tenham também um seguro do seu veículo reduzido. Por enquanto, Santa Catarina não vai aderir ao programa, mas por aqui os motoristas estão otimistas. Eu acho excelente. Tudo que a gente puder ter de desconto já é bom. Mas eu acho que o importante também é que o trânsito provavelmente vai ficar, se as pessoas pensarem no bolso, vão pensar antes de tomar uma multa, né? Eu acho ótimo que a gente pode ganhar descontos, né? E segurança, tudo, né? Acho bom. A inclusão no cadastro positivo de condutores deve ser voluntária. O motorista deve manifestar interesse por meio da carteira digital de trânsito ou no site do Senatran. A exclusão dos motoristas do cadastro só ocorre em alguns casos específicos, quando houver registro de infração de trânsito ou quando o condutor tiver o direito de dirigir suspenso, por exemplo. O projeto foi aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito em julho. Por nota, o Detran de Santa Catarina informou que a Associação Nacional de Detrans fez um pedido para adequar o sistema de cadastro de bons motoristas e alinhar entre os órgãos estaduais e entidades parceiras todos os processos, o que ainda não ocorreu. E mais uma notícia boa agora para os caminhoneiros e taxistas. Já está liberada desde sábado, dia 24, a parcela de setembro dos auxílios do governo. Cada parcela equivale a R$1.000. No caso do auxílio caminhoneiro, haverá o pagamento de repescagens. Com isso, os condutores podem receber parcelas triplas, referente a julho, agosto e setembro. O dinheiro será depositado nas contas poupanças sociais digitais. Coisa boa, né? E olha, no sul do estado, um frigorífico pegou fogo durante o fim de semana na cidade de Nova Veneza. Quem traz os detalhes é o repórter Alex Barros. As chamas consumiram parte da estrutura que fica localizada na rua Alfredo Percy, no centro de Nova Veneza. A polícia militar informou que o fogo teria danificado um setor de embalagens plásticas. Mas o tenente Eduardo, do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma, afirmou que as chamas se espalharam por diferentes espaços do frigorífico, não sendo assim possível apontar com precisão o que teria levado o incêndio. Uma perícia deverá ser efetuada na unidade para buscar apurar as causas. No momento do incêndio, ninguém trabalhava no frigorífico. Em nota, a assessoria da rede Bistec Supermercados informou que ainda não há estimativa dos prejuízos. Um avião monomotor caiu em uma plantação de milho em Lontras no sábado. Uma mulher de 24 anos foi encaminhada ao hospital de Ibirama, na mesma região. Detalhes com Evandro Cláudio. O avião de pequeno porte com 2 passageiros caiu na tarde do último sábado em Lontras. De acordo com os bombeiros voluntários da cidade, a queda aconteceu por volta das 5 horas no loteamento dos Clettenberg, no bairro Salto Pilão. A aeronave caiu numa área particular de plantação de milho, próximo à BR-470. As 2 vítimas conseguiram sair sozinhas do interior do monomotor. O piloto e proprietário da aeronave, um homem de 42 anos, recusou encaminhamento ao hospital. Já a passageira, uma jovem de 24 anos de idade, foi levada ao Hospital Dr. Valdomiro Colautti, em Ibirama. A mulher relatava dores na região do abdômen, ferimentos abrasivos no joelho e um edema na cabeça. Segundo os bombeiros, a retirada do avião do local ficou sob responsabilidade do próprio piloto. A seguir, Santa Catarina está abaixo da meta da cobertura vacinal de poliomielite. Apenas 68% das crianças estão vacinadas, quando a meta é 95%. Na capital, o mutirão de vacinas continua. A gente volta já já com informações ao vivo.
De volta e agora para a tão esperada pergunta. Você se considera bom em acertar charadas? Nessa nova rodada de perguntas aqui da Caixa Misteriosa da Van, o prêmio iniciou em R$500 e está acumulado em R$1.100. Hoje vamos conversar com mais um participante que vai dar o seu palpite e se ele não acertar, o prêmio aumenta mais R$100 para amanhã e assim consecutivamente até alguém acertar. Então vamos à dica de hoje. Você já me viu sendo usado em algum churrasco? Olha, essa dica é boa, hein? E aí, tem algum palpite? O que será que tem dentro dessa caixa? Se você ainda não se inscreveu, olha, ainda dá tempo, viu? Mande um WhatsApp para o número aqui na tela com o seu nome, CPF, endereço e a frase "Eu sei o que tem na caixa misteriosa a Van". Depois de se inscrever, é só aguardar e torcer para ser sorteado. O regulamento dessa promoção você pode acessar através do QR Code que está aqui na sua tela também. A Caixa Misteriosa da Van estará aqui no programa até o dia 30 de setembro, viu? Então corre porque ainda dá tempo. Vai lá se inscrever. E a Justiça Federal deu início a uma série de mutirões para que pessoas em situação de rua tenham acesso a serviços e documentos. Veja na reportagem. Documentos como RG, CPF, Cadastro Único, conta em agência bancária foram alguns dos serviços realizados pelo mutirão da Justiça Federal e entidades estaduais e federais para as pessoas em situação de rua na capital. Promover que as instituições se juntem, as diversas instituições públicas e as organizações da sociedade civil também, se juntem para tentar prestar um atendimento às pessoas em situação de rua diferenciado, adaptado às necessidades específicas assim, dessa população. A Justiça Federal está promovendo estes mutirões em Santa Catarina para dar um pouco mais de dignidade às pessoas em situação de rua. Gente que já teve um trabalho e um lar, mas que hoje não tem acesso aos seus direitos básicos. Até mesmo certidões de nascimento foram emitidas para viabilizar a documentação necessária para a carteira de identidade. Pelo menos 27 atendimentos e solicitações foram realizados. Algumas destas pessoas já tiveram pedido de benefícios aprovados junto ao INSS. E Santa Catarina sempre surpreende, né? Porque depois de nevar no primeiro dia de primavera, na semana passada, com temperaturas negativas, o sábado foi ensolarado em todo o estado. Bom para atividades ao ar livre, teve até quem aproveitou para pegar uma praia em família, levar as crianças para dar um mergulho, né? Caminhar na areia, curtir o sol que veio com tudo e deixou a paisagem, viu, florida e ainda mais bonita no primeiro fim de semana da primavera. Mas isso foi só no sábado, porque ontem voltou a chover em todo o estado e hoje o dia já amanheceu também com chuva em algumas regiões e nublado no restante do estado, né? Mostrando que a semana vai ser mais úmida mesmo, viu? No Grande Oeste, a chuva deve voltar a cair ainda pela tarde, especialmente na divisa com o Paraná, e no norte também pode chover ainda durante essa tarde. E claro, essa condição de nebulosidade, ela vai predominar ao longo do dia de hoje, então todo o estado deve ficar inclusive com temperaturas que não sobem muito não. Em Florianópolis, por exemplo, bastante nebulosidade, máximas de 22, em Criciúma, no sul do estado, máximas de 24, em Lages, na Serra, máximas de 16, lá em Chapecó, por onde deve voltar a chover mais à tarde, máxima de 20 graus, também lá em Joinville, por onde a chuva deve marcar presença ainda hoje, 25 graus, e Itajaí, nebulosidade por lá e 24 graus. Para os próximos dias teremos umidade e a terça já vai mostrar isso, viu? Há chances de chuva em todas as regiões novamente, mas não tão intensa. É aquele famoso chove e não molha? E aí as temperaturas mínimas ficam entre 9 e 13 graus e as máximas entre 21 a 24 graus por todas as regiões do estado. Mudando de assunto agora, é hora de eleições aqui no SC Acontece.
Não é? Vamos de volta. A Escola de Educação Básica Hercílio Deck de Blumenau foi ameaçada de massacre com um recado pichado no banheiro masculino da instituição de ensino. Olha, o colégio, localizado no bairro Velha, recebeu uma mensagem alertando para um massacre no dia 26 de setembro, hoje. Essa mensagem repercutiu e deixou pais, alunos e professores bastante preocupados, sendo que muitos preferiram não ir para a escola hoje. A Polícia Militar, a Segurança da Escola e a Coordenadoria Regional de Educação se mobilizaram e reforçaram os cuidados durante as aulas nessa manhã e se mantém alerta ao longo do dia. E mais uma escola também na Bahia passou por momentos de terror após um jovem invadir o local com uma arma de fogo, mais um facão e atacar os alunos. Infelizmente, uma estudante de 20 anos, cadeirante, foi morta pelo atirador. Esse é um dos destaques que a gente tem aqui no portal da TV BV. Olha só, gente, que impressionante. Essa notícia completa e mais informações para você ficar bem informado, você precisa acessar tvbv.com.br e aí você encontra notícias sobre todo o estado de Santa Catarina, Brasil e no mundo também. Agora sim, é hora de falarmos de eleições, porque faltam poucos dias. As eleições deste ano também terão um ingrediente a mais. É que os eleitores terão mais possibilidades de escolher candidaturas coletivas, quando uma só possibilidade de votos representa um grupo. Entenda melhor na reportagem. A novidade pegou muitos eleitores de surpresa. Não sei dizer o que é. Eu sei que eles alternam de poder de vez em quando. O mandato coletivo consiste na divisão de um mandato parlamentar entre várias pessoas, sem hierarquia e com as decisões sendo tomadas em consenso. Apesar disso, a candidatura é registrada no nome de uma única pessoa. Na prática, como que funciona? Uma pessoa empresta o seu CPF para aquela candidatura coletiva, e essa pessoa vai representar esse grupo que, se eleito, vai compartilhar as decisões do mandato. Para estas eleições foram registradas 213 candidaturas coletivas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Desse total, 64% são candidaturas para deputados estaduais ou distritais. Mesmo assim, essa modalidade ainda não conta com uma regulamentação específica no país. Em Santa Catarina foram registradas 9 candidaturas coletivas, sendo 3 para deputado federal e 6 para deputado estadual. Para a Justiça Eleitoral, apesar de se tratar de uma questão nova, os protocolos de uma candidatura coletiva são os mesmos das individuais. A Justiça Eleitoral analisa o requerimento do candidato A, vê se aquele candidato preencheu todos os requisitos legais, se ele não tem nenhum impedimento a essa candidatura. Então, é sempre o candidato individualmente considerado. Ele pode se apresentar ao eleitor com o nome de urna como um representante de um coletivo. Então, é o candidato A do coletivo X. Então, mas a diplomação, que é o ato final, que a gente materializa os que foram eleitos no processo eleitoral, o diploma emitido pela Justiça Eleitoral sempre entregue a um único candidato, que é esse candidato que vai se apresentar à Casa Legislativa respectiva, seja aqui na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional. E hoje você vai conhecer quem são os candidatos ao Senado Federal. Os postulantes estão de olho em uma única vaga, um cargo com uma série de atribuições. Confira. No Senado, a distribuição por estado é igualitária. São 3 senadores por unidade federativa. Ao todo, são 81 senadores. A eles, cabe revisar os projetos aprovados pela Câmara e executar tarefas, como processar e julgar o presidente da República, aprovar nomes de magistrados, ministros do Tribunal de Contas da União, presidente e diretores do Banco Central, entre outros. Nesta eleição, cada estado vai eleger um senador, o que representa a renovação de 1/3 do Senado. Ao todo, 10 candidatos disputam os votos dos eleitores catarinenses. Afrânio Bopré, do PSOL, falou em uma gestão democrática com a participação popular. A proposta número 1 é colocar em ação o nosso plano de mudanças para Santa Catarina e para o Brasil, iniciando com a revogação da reforma trabalhista, do teto de gastos e a imprescindível
defesa da democracia e da participação popular. Celso Maldaner, do MDB, destacou sua trajetória como parlamentar. Como parlamentar, eu viabilizei mais de R$1 bilhão para Santa Catarina. Como senador da República, eu vou dar toda a prioridade na infraestrutura. Nós não temos competitividade nas nossas indústrias, no nosso cooperativismo, no nosso agronegócio. Dário Berger, do PSB, falou sobre investimentos na área da saúde. Saúde é prioridade. Fui o prefeito que mais fez policlínicas em Santa Catarina. Parecia difícil, mas com muito trabalho chegamos lá e mudamos a vida de muitas pessoas. Quero continuar no Senado para garantir novas policlínicas e novos hospitais por todo o estado de Santa Catarina. O candidato Gilmar Salgado, do PSTU, disse que uma de suas prioridades em um possível governo será o fim da isenção fiscal. Em Santa Catarina é preciso inverter as prioridades, parar de pagar a dívida pública aos banqueiros e parar com a isenção fiscal aos grandes empresários. Usar esse dinheiro para duplicar os investimentos em saúde, educação e infraestrutura, especialmente na duplicação das BR-470 e 282. Hilda Diola, do PDT, falou sobre a importância da representatividade da mulher nestas eleições. Sou Hilda Diola, a única mulher candidata ao Senado por Santa Catarina. E nós, mulheres, somos 52% do eleitorado. Precisamos colocar mulheres lá. Hoje temos 3 senadores, nenhuma mulher. Se você votar em mim, eu representarei você lá em Brasília. Quero defender a cultura, a diversidade, as causas sociais, as políticas públicas para mulheres. Jorge Seife Júnior, do PL, destacou que suas prioridades serão avançar com algumas reformas importantes para o país. A minha prioridade dentro do Senado Federal são as reformas que o Brasil precisa. Estamos falando de novo pacto federativo, reforma fiscal, reforma administrativa, privatizações, reforma do Código Penal e tantas outras coisas que o Brasil necessita para seguir avançando. Farei isso ao lado do presidente Bolsonaro, o qual me deu a missão de concorrer ao Senado aqui no nosso estado. O candidato Luiz Barbosa Neto, do Novo, destacou o combate à corrupção e a importância do Pacto Federativo. A primeira coisa que eu vou fazer quando for eleito é ser exemplo do que eu digo. Nada de rachadinhas, mensalões, centenas de assessores. Isso tudo tem que ser jogado no lixo. E logo em seguida, rever o Pacto Federativo. Porque de cada R$100 que o catarinense envia para o Tesouro Nacional, somente voltam R$20 para todos nós. Kennedy Nunes, do PTB, falou na composição de um bloco de apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Senado. Minha prioridade é, dia 1º de fevereiro, fazer 2 coisas. Conseguir as assinaturas para convocar Alexandre de Moraes e os outros ministros a deporem no Senado e fazer um bloco para não deixar que Renan Calheiros seja presidente do Senado. O restante, temos 8 anos pela frente. Já Raimundo Colombo, do PSD, destacou que pretende levar sua experiência na vida pública para buscar recursos para Santa Catarina, junto ao governo federal. Que haja justiça conosco na distribuição de recursos, na melhoria das obras, sobretudo das rodoviárias, na hora da saúde, que a gente é muito prejudicado. E lutar pelos grandes temas nacionais. Não pode continuar essa desarmonia entre os poderes, essa desarrumação, um puxando para um lado, outro para outro. É para ajudar o Brasil que nós queremos representar Santa Catarina em Brasília. A seguir, tem mais uma ligação da Caixa Misteriosa da Van. E ainda, Santa Catarina está abaixo da cobertura da meta da vacina da poliomielite. A gente volta com informações ao vivo já já. SC Acontece. Oferecimento. Estamos de volta e agora vamos falar de saúde. Santa Catarina está abaixo da meta de cobertura vacinal da poliomielite. Apenas 68% das crianças estão vacinadas, quando a meta é 95%. As cidades estão realizando mutirões e campanhas para elevar a cobertura. Em Florianópolis, as unidades de saúde estão abertas para realizar todas as vacinas. Sobre esse assunto, a gente fala agora com a repórter Júlia Matos, que vai conversar ao vivo conosco. Júlia, conta pra gente até quando que vai essa campanha, esses mutirões de vacinação aqui na capital. Olá,
Olá, Grazi. A multivacinação vai até o dia 30 de setembro. O foco também é a poliomielite, já que aqui no estado, já que aqui em Florianópolis, apenas 53% das crianças estão vacinadas contra a doença. Essa porcentagem, Grazi, também está menor do que a média estadual. Tem 68% de crianças vacinadas aqui em Santa Catarina. E a meta, tanto aqui em Florianópolis quanto em Santa Catarina, é de alcançar 95% de cobertura vacinal. Para explicar um pouquinho sobre isso, está aqui comigo o secretário municipal de saúde, Carlos Alberto Justo. Secretário, além da poliomielite, né, quais são as vacinas disponíveis nas unidades de saúde aqui de Florianópolis? Boa tarde a todos. Nós temos toda a carteira vacinal, tanto da primeira infância como da segunda infância. Tetravalente, cachumba, sarampo, que nós estamos também atrasados, HPV das crianças mais adultas. Ou seja, toda a carteira vacinal pode ser colocada em dia. E não há problema das pessoas tomarem mais de uma vacina. Os estudos provam que é possível você fazer. Temos também a vacina de Covid, ou seja, chegando com a carteira vacinal no centro de saúde, dá para colocar toda a carteira em dia. Isso é fundamental para que a gente não tenha novos surtos de doenças preveníveis através de vacina. Certo. Sobre a cobertura vacinal, eu queria que o pessoal de casa também entendesse sobre a importância de conseguir esses 95% de cobertura, né? Por que isso é tão importante para a gente? Com 95% de cobertura, o vírus passa de circular. Então, mesmo aqueles 5% que não se vacinam, passam a estar protegidos, porque o vírus não circula. Então, é muito frequente dizer assim, eu nunca vacinei e nunca aconteceu nada. Não aconteceu porque tinha 95% vacinados. Então, o que nós estamos com medo, e o mundo inteiro está alarmado, é que nós começamos a detectar novamente novas cepas de poliomielite, de vírus de poliomielite, circulando nas cidades. Com um percentual de vacinação abaixo de 90%, a gente corre o risco muito grande da doença voltar. E eu acho que nenhum de nós, nenhum pai, está esperando ter um filho com paralisia infantil para depois vir se vacinar. Então, vamos nas unidades de saúde, até o final do mês, nossas unidades estão todas abertas, temos o ônibus também andando nas escolas. Vão vacinar seus filhos, vale a pena para todos nós termos tranquilidade de que essas viroses, que tanto podem até matar nossas crianças, parem de circular na nossa cidade. Perfeito. Obrigada, secretário. Grazi, essas são as informações. É importante ressaltar também que outras cidades aqui de Santa Catarina também estão realizando esses mutirões, essas campanhas, né? Itajaí, por exemplo, os horários de vacinação também foram ampliados. Acontece agora das 8 às 11, às 9 horas da noite. E então está acontecendo também em escolas privadas, para que essa meta seja alcançada. Eu volto com você no estúdio. Muito bem lembrado. Obrigada, viu, Júlia? Então é importante também que você aí de casa busque informação nos postinhos de saúde mais perto e leve seus filhos para vacinar. E agora é hora tão esperada da caixa misteriosa Avan. Vamos lá, vamos relembrar as dicas? Dica número 1. Sou um produto vendido nas lojas Avan. Dica número 2. Posso ser de várias cores. Dica número 3. Dentro da caixa misteriosa cabem vários de mim. Dica número 4, você costuma me encontrar na cozinha. Dica número 5, sou utilizado em bares e restaurantes. Dica número 6, te ajudo na hora de brindar o gol da vitória. E a dica de hoje, você já me viu sendo usado em algum churrasco. E aí, produção, com todas essas dicas, já temos alguém na linha? Valdir Lopes, de Criciúma, boa tarde. Boa tarde, Valdir. Muito bem-vindo. É de Criciúma, é isso? Sul do estado? Prestou atenção em todas as dicas? Isso, tô preparado para alguma coisa aí. Tá preparado? Então vamos lá, Valdir. Quero saber, tô confiando em você, hein? Tudo bem, vamos lá. Me diz, o que é que tem dentro da caixa? É uma latinha de cerveja. Uma latinha de cerveja? Isso. Uma lata de cerveja? Olha, vamos lá, vamos ver, produção. Não foi dessa vez. Obrigada pela sua participação, viu, Valdir? Bom, a boa notícia é que amanhã, então, o prêmio acumula em mais R$100. Ou seja, vai pagar R$1.200 para alguém que acertar. Você aí, já se inscreveu? Então, bora concorrer a esse Vale Compras da Avan, gente! E o fim de semana foi de muita troca de conhecimento e criatividade para mais de 1.000 estudantes da Grande Florianópolis que participaram de um evento científico estudantil. A nossa equipe de reportagem acompanhou.
O sábado dessas crianças foi marcado por criatividade, conhecimento e boas ideias. O CCI Criativo é o maior evento científico estudantil e este ano o tema escolhido pelo Centro de Educação foi o bicentenário da independência do Brasil e a competição mais esperada pelo país do futebol, a Copa do Mundo. Então eles se preparam para atender o público, para passar o conhecimento deles e sempre de forma criativa, sempre buscando alguma inovação, uma tecnologia para atrair e desenvolver essas ideias. Ian, estudante do 6º ano, convidou a nossa equipe para a apresentação que ele e os colegas prepararam para o evento. Anteriormente nas aulas a gente viu sobre charges e esse é um tema legal de conversar, porque não é grande, não é uma leitura, é engraçado. E abrange muitas críticas. Já Pedro, de 12 anos, estava ansioso para apresentar o trabalho sobre o esportista Charles Miller e começou mais cedo do que o combinado. Para falar a verdade, esse nem é o meu horário de apresentar. Meu horário é 12h às 1h, só que eu tô aqui porque eu gosto muito de apresentar e gosto muito dessa energia aqui que é o CCI, apresentar nossas ideias e expressar nossa criatividade. O CCI Criativo é um dia de aprendizagem e interação. Os pais e professores se unem aos alunos que estão prontinhos para apresentar o que aprenderam durante o ano. Conteúdo na ponta da língua. O Colégio Criativo ele busca incentivar a pesquisa científica e a oratória para que eles saibam se expressar no futuro. E olha que tem gente aqui que poderia apresentar no meu lugar. Oi, meu nome é Júlia e eu adoro estudar no Colégio Criativo. Os professores também são desafiados a relacionar os temas escolhidos com as disciplinas. No caso do professor Matheus, não foi difícil analisar os melhores gols da Copa por meio da matemática. A gente fica o ano inteiro com eles e a gente sempre que a gente que fala, eles mais escutam. É muito legal ver eles fazendo, ver eles preparando e apresentando sobre o conteúdo que a gente viu em sala de aula. Alguns pais se desdobram para conseguir acompanhar todas as apresentações. Milena é mãe de 4 e 3 deles participam do evento. Vou em cada um, dou um tempo para cada um. Eles falam, eles erram, eles se improvisam, mas é um valor muito grande para a nossa família mostrar que a gente está aqui por eles. Ensino infantil, fundamental e médio animou o sábado com brincadeiras interativas, discussões sobre participação social sustentável, apresentações musicais e até de dança. Foi um final de semana diferente e vai servir de inspiração para o futuro desses alunos. O CCI ajuda muito a trabalhar nossa desenvoltura, falar com as pessoas e a gente, com certeza, em algum momento da vida a gente vai precisar usar isso, tanto para o lado profissional quanto pessoal. Muito bacana, viu? Esse Acontece de hoje fica por aqui. As reportagens você acompanha no portal da TVBV. Tchau, tchau!